Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é sábado, dia 22 de maio, sábado da 7ª semana da Páscoa, sábado que é véspera de Pentecoste. Nós estamos no retiro de Pentecoste, amém? Vida no Espírito Santo. Sejam bem-vindos, Bárbara, Nathalie, Nancy, Eliane, Maria Regina, Jussara Tex, Marisa, todos vocês. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por essa noite que Ele nos deu e glorificando a Deus por esse dia. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse retiro de Pentecoste. Obrigado, Deus, porque hoje, Pai, é o último dia desse retiro. Nós te louvamos, te agradecemos por essa caminhada tão especial. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, caminha conosco, abençoe nossa vida, traga, Senhor, a tua graça e o teu refrigério. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite e por esse santo sábado que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda, Elonede Cabral, Suzete. Olha que bênção. Glória a Deus. Todos vocês que estão com a gente, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Nós estamos no nosso retiro de Pentecoste. Hoje é o último dia do retiro de Pentecoste. Hoje encerra essa caminhada tremenda que nos prepara para o dia de amanhã. Amanhã será realmente maravilhoso o nosso dia de Pentecoste. Convido você para estar com a gente, se você puder, lógico, às 10 horas e às 18 horas, presencialmente na igreja de Nova Friburgo. Amém? Mas nós também vamos transmitir pelo YouTube e pelo Facebook. Amanhã é o grande dia de Pentecoste, dia da inauguração da igreja, dia que o Espírito Santo veio morar na igreja, que o Espírito Santo venha na nossa vida, renove nosso coração, nos enche de poder e de graça. Foi na véspera de Pentecoste que o Wesley teve seu coração aquecido. Não é? Que coisa linda, teve a experiência da santidade, do poder de Deus. Então nós queremos essa experiência na nossa vida renovada. Você que nunca teve essa experiência, eu quero ter a experiência. Você que já teve, eu quero renovar a minha experiência. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero transbordar do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para tomar decisões certas. Precisamos do Espírito Santo para falar e agir da forma certa. Seja bem-vindo, Fábio, querida Suzy. Deus te abençoe, querida Suzy, querida Eni, Herodia, Davi. Davi pregou ontem na vigília, foi uma bênção. Né, Davi? Glória a Deus. Vamos então para o nosso último, Tereza Pereira, paz do Senhor, nosso último texto, né, do retiro de Pentecoste, que termina hoje. É a continuação do evangelho de ontem. João 21, 20 a 25. Então Pedro, voltando-se, viu que os discípulos a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quanto a este,
Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreve, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Martinha, Márcia, Valéria, vamos orar. Senhor, aqui está o teu Evangelho Santo. Pai, a palavra do Senhor para esse sábado. Deus, a palavra que traz revelação, a palavra que traz vida, a palavra que abençoa, a palavra que transforma. Queremos, ó Deus, nesse momento, Pai, que a tua palavra venha abençoar o nosso coração. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, amanhã é o dia de Pentecoste. 50 dias depois da Páscoa, Jesus derramou o Espírito Santo. Amanhã, então, é o 8º domingo da Páscoa. Uma caminhada maravilhosa, maravilhosa na ressurreição do Senhor. E o Evangelho de hoje, eu quero destacar 4 passagens nesse Evangelho. Primeiro, olha que coisa interessante, o versículo 20 até o 22. Jesus havia falado com Pedro como Pedro morreria, como Pedro ia glorificar a Deus. Jesus falou com Pedro: Pedro, olha, as pessoas, quando você era novo, você se cingia, se vestia. Quando você envelheceu, outras pessoas falam isso com você, mostrando a forma como ele iria morrer para glorificar a Deus. E Pedro morreu crucificado, segundo a tradição eclesiástica. Quando Pedro vê João vindo, a Bíblia diz assim: então Pedro, voltando-se que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo, acreditamos que é João, era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ou seja, é o João. Ao vê-lo, Pedro perguntou. Ou seja, quando Pedro vê João se aproximando, não é? Porque essas 3 perguntas que Jesus fez, parece que Jesus leva Pedro assim para um canto. E quando João vem se aproximando, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, viva o ministério que eu te dei. Não se preocupe com o ministério do outro, com o projeto que eu tenho na vida do outro, com a ação que eu tenho sobre o outro. Não se preocupa. Com relação a ele, o problema é meu com ele. Olha o que Jesus diz para Pedro. Pedro pergunta: Senhor, quanto a este?
Senhor, e a tua obra na vida do fulano de tal? Qual o teu projeto na vida do pastor tal? Aqui não está se tratando de uma pessoa desviada. João era um homem santo, um homem crente. Mas Pedro está preocupado com a obra de Deus na vida de João. Jesus diz assim, olha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem é com isso? Se eu tenho essa obra na vida dele, o que você tem com isso? Se eu quero agir dessa forma na vida dele, o que você tem com isso? Se o Espírito Santo está agindo assim, dessa forma, na vida dessa pessoa, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Amado, nós precisamos apenas seguir o Senhor. A obra que o Senhor tem na vida dos outros, ou a forma diferente do outro cultuar, o que tem a ver conosco? É isso que Jesus diz. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Muitas vezes nós gastamos a nossa mente pensando na obra de Deus na vida do outro. Aquela obra não deveria ser feita assim. Será qual o projeto que o Senhor tem na vida do outro? Para de ficar olhando a vida do outro. Se o Senhor quer matar o outro, se o Senhor quer deixar o outro vivo, se o Senhor quer usar o outro de uma forma tremenda, sobrenatural, com a igreja com 20 mil membros, o Senhor está usando o outro para cuidar de uma pequena família, numa pequena igreja, que compete a você? A pergunta de Jesus é interessante. O que você tem com isso? Quantas das vezes, irmãos, nós sempre queremos saber da vida do outro? É o outro que não faz certo, é o outro que age dessa forma, é o outro que tem um ministério diferente do meu, é o outro que age assim, né? No caso de Pedro, eles eram amigos. Pedro está preocupado, está curioso. Mesmo essa preocupação, essa curiosidade, Jesus não aceita. Quanto mais a fofoca, quanto mais o pré-julgamento. Quando nós não conhecemos o outro, nós até rotulamos o outro de forma errada. Não é? Mas se tratando do mover de Deus, do ministério na vida do outro, a pergunta que Jesus faz para nós é: o que você tem com isso? Ah, aquela igreja, tal, o que você tem com isso? Senhor, qual o ministério que o Senhor vai ter na vida do pastor Ataíde? Aí Deus fala: o que você tem com isso, meu filho? Quanto a você, siga-me. A única coisa que nós precisamos fazer é seguir o Senhor. Não podemos ficar gastando tempo de ficar desconstruindo os outros, ou comentando o ministério do outro. Minha tarefa é seguir Jesus, siga-me. Ah, aquele pastor é assim, assim, assim. O que você tem a ver com isso? Siga-me. Nós não estamos na igreja por causa da performance do pastor, porque o pastor prega bem, prega mal, não é? Muitas vezes a pessoa julga pela aparência. E a gente, ao invés de nos preocupar em seguir Jesus, estamos preocupando em saber o que Jesus tem na vida do outro. Essa palavra de Jesus é tremenda. Diz assim: o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Amado, o Espírito Santo está te enchendo, está transbordando a tua vida, não para você ficar vendo o ministério dos outros, não para você ficar se preocupando com o que Deus tem na vida do outro. Não.
pergunta do Espírito Santo é: o que você tem com isso? Tarefa de Deus para a nossa vida é: siga Jesus. Eu vou seguir Jesus hoje. Eu quero Jesus hoje. Eu quero ser crente hoje. Eu quero viver esse sábado com Jesus hoje. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero estar transbordando na vida do Espírito hoje. Se o fulano de tal é assim, se o ministério do outro é assim, é o neopentecostal, é teologia da prosperidade, é não sei o que, sei o que. Não importa. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Amado, é justamente isso que Jesus está dizendo. O que você tem com isso? Se eu quero que ele viva até a minha volta, o que você tem com isso? Se eu quero usar ele assim, o que você tem com isso? Se aquele pastor está pregando errado, o que você tem com isso? Se aquela igreja é dessa forma, daquela outra, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. O meu esforço é seguir o Senhor. O meu esforço é ser santo. O meu esforço é ter uma vida abençoada seguindo a Cristo. Esse é meu esforço. O meu esforço não é ficar, né, gastando o meu sábado. Olha o Shabat. Gastando o meu sábado para desconstruir o outro. De maneira nenhuma. O meu esforço é viver no segmento de Jesus. Aleluia. A frase de Jesus: o que você tem com isso? Tem que se transformar num dogma da minha vida, numa regra espiritual. Eu não tenho nada a ver com isso. O que Deus tem na vida do outro é Deus e o outro. Se o outro está errando, é Deus e o outro. Minha tarefa é seguir Jesus. Viver a vida que Jesus me deu. É amar Jesus. É cumprir o mandamento de Jesus. É amar os meus irmãos como Jesus me amou. É amar o próximo como a mim mesmo. E o resto, meu amado, deixa o outro ser o outro. Né? Tem gente que vai na internet, não, a igreja tá... Deixa o outro ser o outro. Jesus está dizendo assim: o que você tem com isso, seu fofoqueiro? O que você tem com isso? Deixa. Quanto a você, siga-me. Eu quero seguir Jesus hoje. Eu quero que esse sábado seja um sábado de seguimento a Jesus. Eu quero ouvir Jesus. Eu quero aprender Jesus. Eu quero estar com meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, querida Elonete. Nós queremos estar com Jesus, Dalila. No nome de Jesus. Seguir Jesus. Permanecer no trilho. Eu não vou descarrilar por causa dos outros. Eu não vou parar para ficar preocupado com o ministério do outro. Eu tenho que realmente pegar as pessoas para Jesus, evangelizar, ganhar almas. Agora, o ministério que só tem na vida de um, de outro, do outro, ou aquele falso profeta, isso aí, amado, não me compete. Né? A palavra de Jesus para mim é: o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Aleluia. Vamos apenas seguir Jesus, trabalhar na igreja local,
e seguir o Senhor. Ser resposta de Deus, ser solução de Deus para a vida da nossa igreja local. Amém? Eu não vou ser o crítico, eu não vou ser o desconstrutor, eu vou ser a solução de Deus para a minha igreja. Quanto o ministério do outro, o que você tem com isso? Siga-me. Eu vou apenas seguir o Senhor. Eu terei um sábado maravilhoso, porque esse sábado eu vou seguir o Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor manda. Caminhar com o Senhor, Silva e Ione. Caminhar com Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Zé Paulo, Pastor Orlando, irmã Gabriela Tereza Pereira. A gente hoje tem uma polarização da fé gigante. Igrejas e mais igrejas gigantes. Não é? E muitas das vezes a gente pode se perder nisso. Ah, Senhor, aquele ministério. Ah, Senhor, aquele outro ministério. Amado, o importante não é eu olhar para o outro ministério. A Bíblia diz: o que você tem com isso? É Pedro querendo ver o ministério de João. O importante é que eu siga Jesus. Né? Siga Jesus como o Senhor tem te ensinado, como você tem se alegrado, né, Pastor Orlando? Pastor Orlando, essa semana, mãe, mandou 2 vídeos ele treinando a tocar trombeta para a festa das trombetas. É isso mesmo, pastor. Siga, não é? Glória a Deus por isso. Né? Não fica para o que os outros... Não. É você e Deus. Avance. Avance nessa paixão por Cristo, pela palavra. Segundo detalhe que eu quero destacar nesse texto é o versículo 23. Diz assim: então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Olha, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Essa palavra é fantástica. Então se espalhou. Jesus fala uma coisa, Orlando, e eles espalham outra. É engraçado que repete. Jesus não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Não é? Era uma bronca que Jesus estava dando, era em Pedro. Mas espalhou a notícia de que João nunca morreria. E o próprio João está escrevendo e diz assim: olha, isso não é verdade, gente. Ele não disse isso. Ele disse para Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Essa palavra é muito interessante, que então se espalhou. Uma coisa Jesus fala e uma mentira espalhada. Uma interpretação errada espalhada. Então nós temos que pedir a direção do Espírito para não fazer interpretações erradas daquilo que Jesus falou. Muitas das vezes nós ouvimos uma pregação e temos que tomar muito cuidado para não fazer uma interpretação errada daquilo que o pregador está falando. Ora, se o próprio Jesus falou e eles espalham uma interpretação errada, que logo será uma mentira, não que eles quisessem ser mentira, mas eles entenderam errado. E espalharam uma notícia errada. Então eu devo pedir o Espírito Santo: Senhor, eu quero entender a tua palavra. Espírito Santo, por isso que Jesus diz que o Espírito Santo iria ensiná-los a guardar a palavra que Jesus estava ensinando. Então, Rafaela, eu tenho que pedir assim: Espírito Santo, me revela a tua palavra, para que eu não venha espalhar
uma interpretação errada sobre a tua palavra. Eu quero ler e entender. Eu quero ler e receber a revelação no meu espírito, para que eu não venha espalhar uma interpretação errada. É muito interessante essa palavra. Então se espalhou. Não é? Como um boato, uma mentira, uma interpretação errada, pastor João Coimbra, ela vai se espalhando. Não é? E Jesus não disse isso sobre João. Nós estamos lendo João 21, 20 a 25. Jesus não disse isso sobre João. Jesus apenas disse o seguinte: olha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Ele não disse que João não iria morrer. Então é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente tem espalhado. O que eu espalho é a verdadeira interpretação da palavra de Deus? É o que a palavra de Deus diz? É o que a palavra de Deus sinaliza? O que eu tenho espalhado é verdade ou é aquilo que eu penso que é verdade? A Bíblia diz que então se espalhou entre os irmãos a notícia que aquele discípulo não morreria. E não foi isso que Jesus disse. Então, muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado para não espalhar boatos, mas para espalhar o Evangelho de Jesus. O Evangelho que transforma, que muda, que opera, que age. Não é? Terceiro detalhe desse texto está no versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, que as escreve, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O testemunho desse discípulo não é um boato, não é algo que foi espalhado, mas ele disse: o testemunho desse discípulo que escreve, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Fale a verdade sobre Jesus. Espalhe o Evangelho de Jesus. Seja fiel ao testemunho, assim como o evangelista João foi. Segundo a tradição, João foi o último a morrer. Não foi martirizado, mas sofreu muito da mão dos imperadores. Foi um confessor. Confessou sua fé e sofreu muito. E depois faleceu. Mas ele foi fiel no testemunho. O seu testemunho foi verdadeiro, porque o Espírito Santo o ajudou. E hoje, Nathalie, nós estamos pedindo assim: Senhor, nos ajude para que o nosso testemunho seja verdadeiro. Nos ajude, Espírito Santo, para que o nosso testemunho seja testemunho da verdade. Que aquilo que a gente falar, que aquilo que a gente ministrar, seja, em nome de Jesus, uma espada de 2 gumes. Seja, Sueli, amém, uma palavra que transforma. Elonede. É tremendo isso, querido. E por último, a quarta parte, versículo 25 diz assim, olha que palavra linda. Gisele, Gobi, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Está vendo? Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uma hipérbole, né? Há ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas foram relatadas uma por uma, penso que nem mesmo no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos.
com relação ao que Jesus fez nesse período do Evangelho. Agora, o que Jesus continua a fazer, vai continuar a fazer em Atos dos Apóstolos, o que Jesus fez na história da igreja do primeiro século, do segundo, terceiro, o que Jesus fez na Idade Média, o que Jesus fez até os nossos dias, o que Jesus está fazendo, Ana Maria, na sua vida. Amado, todos nós aqui, todos, sem exceção, poderemos escrever um livro sobre o que Jesus fez na nossa vida, testemunhando o que Jesus fez na nossa história. Ontem, 9h30 da noite, estamos vindo da igreja, Marisa. Marisa falou assim, puxa, o que seria da minha vida sem Jesus, né? Então até Marisa, vê Marisa, eu, Marisa, Ilonete, todos nós poderemos escrever livros do que Jesus fez na nossa vida. Amado, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua fazendo milagres, sinais e maravilhas. Em nome de Jesus, Ele vai continuar usando tua vida de uma forma tão tremenda, Dalila, mas tão tremenda, que você vai escrever um livro inteiro sobre a sua vida, mostrando o que Jesus fez, como Jesus agiu, como Jesus ministrou, como Jesus transformou. Uma coisa linda, queridos, você saber exatamente, ter essa graça, né? Jesus perdoou o meu pecado. Na minha caminhada cristã, eu cometi pecado, Jesus perdoou, Jesus me renovou, Jesus me colocou em pé novamente, Jesus me ajudou na minha caminhada. Na minha caminhada cristã, eu vi milagres de Deus, porque quem está atuando na tua história é o Espírito Santo. O Espírito Santo, pastor Orlando, está escrevendo uma história nova na sua vida todos os dias. Amém, Jane? Todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo está agindo de forma tremenda e sobrenatural. E eu preciso, no nome de Jesus, aleluia, colocar essa palavra na minha vida. Se tudo que Jesus fez fosse relatado uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. No que Jesus fez aqui na história do Evangelho, e o que Jesus fez na vida da Iona. Amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo, ele vem, aquece o nosso coração, nos batiza com o Espírito Santo, nos dá dons. Jesus fala, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Você vai receber poder. Poder que vai descer sobre você. E você será testemunha. E tudo que Deus vai fazer na sua vida, se você também fosse escrever, dariam muitos livros. Se você lembrasse, essa é a verdade, né? A gente tinha que ter, igual o Wesley tinha, um diáriozinho para ir anotando tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Não é o problema que a gente vai deixando passar isso. Um diário onde vão entrar nossos erros, também nossos pecados.
perdão que Jesus está nos dando, a renovação espiritual. Amado, Deus tem feito algo tremendo na sua vida. O Espírito Santo virá para te ajudar a ter uma vida linda. Aí eu volto lá no início. Contudo, com relação a você, quanto a você, siga-me. Eu vou seguir o Espírito Santo. Eu vou seguir o que Deus tem para a minha vida. Não vou me preocupar com o ministério A ou B. Não é? Jesus diz, olha o que Jesus diz, o que você tem com isso. Não é? Quanto a você, siga-me. Eu vou seguir o Senhor, vou tomar todo o cuidado para não espalhar o que não é evangelho, vou ser testemunha de toda a verdade e por último, aleluia, eu tenho certeza que o que Deus fez e o que Deus fará na minha vida, a ação de Jesus na minha vida, na nossa vida é tão grande, tão grande, tão grande, que não caberiam nos livros o que tudo que Jesus está fazendo e fará na nossa história, mediante o Espírito Santo. Esse é o segredo espiritual. Quando você vê os apóstolos nos evangelhos, são os personagens. Quando você vê em Atos, são outros. Quem mudou? O Espírito Santo. Lógico, o Pedro de Atos é o Pedro de Lucas. É o Pedro de Mateus, Marcos, Lucas e João. É o mesmo. Mas ele mudou. Jesus mudou pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos pedir ao Espírito Santo, traga paz. Espírito Santo, traga poder para testemunhar. Espírito Santo, traga dons para o serviço. Espírito Santo, traga santidade para a nossa vida. Amado, olha para cá, Pentecostes fez um divisor de águas na vida dos apóstolos. Uma coisa é os apóstolos antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Que a vinda do Espírito Santo na minha vida seja um divisor de águas. Aproveite essa noite, faça uma vigília. Pelo menos de 1 hora, ore de 10 às 11, você sozinho, você e Deus. Uma vigília de Pentecostes, dizendo, Senhor, renova a minha vida. Encha a minha vida de propósito. Não quero desanimar, não quero parar. Eu quero avançar. Eu quero seguir Jesus. Que esse dia de Pentecostes seja um divisor de águas na sua vida. Em nome de Jesus, amanhã você vai à igreja com um novo propósito. Eu quero ser renovado pelo Espírito Santo. Eu quero o fogo do Espírito na minha vida. Eu preciso de uma renovação espiritual. Vem, Espírito Santo, renove a face da terra. Vem, Espírito Santo, renove a face da terra. E o Espírito Santo virá e renovará a nossa vida. Você tenha um lindo domingo de Pentecostes, em nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Coloque a mão no seu coração assim. Espírito Santo de Deus, nós confiamos em Ti. Espírito Santo de Deus, venha renovar a minha vida. Espírito Santo de Deus, venha renovar a face da terra. Nós confiamos em Ti,
Senhor Espírito Santo. Sabemos que o Senhor é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que o Senhor está conosco. O Senhor é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus que está conosco. Nós te louvamos por isso, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito, da parte do Pai e do Filho, encher a nossa vida. Vem, Espírito Santo, nos batizar, nos dar os dons espirituais. Vem, Espírito Santo, trazer paz para a nossa vida e para a nossa mente. Que seja, Pai, esse Pentecoste, um divisor de águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Amém. Quero convidar você então para amanhã, 9 horas da manhã, nossa escola dominical. Amanhã já vou fazer a escola dominical na sala, mãe. Não vai ser no templo, vai ser lá em cima na última sala. Né? Nós temos poucos alunos, então lá tem ventilação e tem condição de ter a separação própria. E também nós vamos ter nossa escola dominical lá, né? 9 horas da manhã. Estamos estudando Samuel capítulo 4, Marisa. 1 Samuel. E às 10 horas, gente, grande culto de Pentecoste. De manhã, o Rômulo vai vir pregar no domingo da Santíssima Trindade, que é domingo que vem. Amanhã eu vou estar pregando. Vai ser um culto lindo, maravilhoso, às 10 horas da manhã. Você é nosso convidado a estar conosco na igreja. Marisa já ornamentou a igreja, botou flores vermelhas. Quem passa aqui na nossa igreja vê uma faixa assim grande escrito Pentecoste, né? Tá linda, 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 linda. Vai ser um culto lindo ao Espírito Santo de Deus. E à noite, às 18 horas, o segundo culto de Pentecoste. Logicamente, texto diferente, pregações diferentes, louvores diferentes. Vão ser 2 cultos de Pentecoste, às 10 e às 18. Se você puder, participa dos 2. Se não puder, participa de um. Mas vai ser uma bênção do Senhor. Você que está em Nova Friburgo, não esqueça de participar indo ao culto, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, vamos então fazer a intercessão final, intercedendo pela Marina, que foi para ser operada ontem para o Rio. Seu Balbino está entubado. A Dona Maria está recuperando o fêmur que quebrou. A Dimar continua internada, né, com a Amélia, precisando da graça de Deus. Orar pela Moisete, a Ivete, a Luzia. E orar por todos os enfermos, seu Osmar, o Mateus, em nome de Jesus Cristo. Eu vi um aniversariante. Quem está fazendo aniversário aí? Filho Coloca. da Márcia Santos Henrique. Hã? Filho da Márcia Santos Henrique. Ah, o filho da Márcia Santo Henrique. Parabéns. Que alegria. Glória a Deus. Vamos orar pela Madalena, Rodrigo Evanil, Paulinha. Né, Paulinha? Elonede, Tereza Pereira, Alice, Iris, Lígia. E faleceu. Mirna. Quem? Acho que é o Balbino, a Eliane falou. Ele faleceu, pastor. Ah, é? Eliane, faleceu o seu Balbino. Balbino. Ele estava com Covid muito mal, né? Vamos orar pela família dele em nome de Jesus, né? Hoje é aniversário da irmã da Bárbara. Hoje é aniversário da irmã da Bárbara. Que beleza. Vamos estar intercedendo então, no nome de Jesus. Amém? Olha que coisa. Alice, Deus te abençoe. Os pedidos de orações, coloca aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela bênção, Senhor, da Tua presença.
colocamos todos esses nomes diante de Ti e Te agradecemos pelo tempo de vida que o Senhor deu ao nosso irmão José Balbino. Te louvamos, ó Deus, pela sua vida preciosa. E agora, Deus, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, sua família, nesse momento do recolhimento. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus, Pai amado, a vida dos nossos irmãos e irmãs. Pai, sabemos que podemos viver agora uma terceira onda da Covid, porque o número de UTIs estão aumentando. Nós pedimos, ó Deus, a Tua ajuda, o Teu socorro, para que esse aumento não venha se concretizar. Que essa terceira onda, Pai, venha terminar logo agora no início dela. Pai, colocamos, ó Deus, os enfermos, as famílias, as pessoas, Senhor, que precisam da Tua bênção financeira. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, colocamos diante de Ti, ó Deus, as famílias, as casas. Pai, enche com Teu Espírito a nossa vida. Converte aquele jovem que está desviado nas drogas, no mundo, nas trevas, no pecado. Muda a vida, Senhor, dessas pessoas. O Senhor é poderoso para mudar. O Senhor é poderoso para restaurar. Oramos por conversões de famílias. Senhor, que aquele jovem, aquele homem casado, aquela mulher que um dia foram firmes, estão fracos, doentes espiritualmente, que o Espírito Santo venha avivá-los, renová-los, restaurá-los. Muito obrigado, ó Pai, pelos aniversariantes de hoje, o Henrique, a irmã da Bárbara. Senhor amado, muito obrigado, Deus, por cada pedido aqui. Agora, Deus, oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus pela vida do irmão, da irmã, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção apostólica, lembrando então que hoje é véspera de Pentecoste. Prepara amanhã a sua vida, o seu coração. Faça hoje a sua vigília de Pentecoste. Amém? Faça hoje. Passe um período orando ao Espírito Santo. Você vai ter experiências maravilhosas com Deus essa noite ainda. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Fique na paz. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos juntos para o Evangelho do Dia, 8 horas da manhã, ao vivo, no Facebook. A paz do Senhor Jesus.